Faz uns 10 anos atrás, talvez um pouquinho mais, eu estava na comunidade do Orkut, né, saudoso Orkut, para quem ainda se lembra, chamada Fé e Razão, onde tinha um debate de muitos céticos, muitos espiritualistas, muita gente extremamente religiosa, muita gente extremamente científica. E eu lembro de uma história que é muito interessante, que é um sujeito que falou que um amigo dele que é espírita, ou seja, acredita em espíritos, acredita em vida após a morte, ou vida após a vida, que seja, sofreu um acidente de carro e ele ficou desacordado durante alguns dias. Como ele era muito amigo dele, foi lá visitar ele no hospital, e ele estava lá sem a família, eu acho que só ele estava lá quando o cara acordou, o sujeito acordou, e ele perguntou para ele se ele estava ainda na Terra ou se ele estava do outro lado, né? E esse cara, que é cético, ele fez uma pergunta muito interessante. Como é que o amigo dele, que é tão inteligente, pode acreditar numa coisa dessas? Eu acho que muito desse debate entre fé e razão, entre quem acredita e quem não acredita, muitas vezes falta um certo entendimento entre as pessoas, certo? Porque você pode pensar assim, para quem não acredita em nada mesmo, ele vai, sei lá, vai receber o dinheiro de alguém que para pagar ele vai achar que o dinheiro é falso, ele não vai acreditar que ninguém gosta dele, porque não tem como provar o amor, por exemplo, o amor não é científico, ele, sei lá, ele pode ter dúvida de tanta coisa, por exemplo, ele pode não querer sair de casa porque pode ter um terremoto, né? Porque a gente consegue prever tempestades, prever como é que vai ser o clima daqui a uma semana, mas ainda é impossível prever um terremoto. Então, se o cara não tem uma crença de que não vai acontecer um terremoto, né? Não tem aquela fé de que não, o terremoto é uma coisa rara, não vai acontecer amanhã ou hoje, então o cara fica parado na cama, ele não consegue sair da cama. Certo? Isso é uma visão de um cara que não acredita em nada. E você sabe que gente assim não existe, certo? Da mesma forma não existe quem é totalmente crédulo. Seria uma pessoa que você vai pagar ele com nota de banco imobiliário e a pessoa vai aceitar, certo? Então, entre o 100% de fé e o 0% de fé, ou entre o 100% de ceticismo e o 0% de ceticismo, tem toda uma gama, né, intermediária, que é onde a maioria das pessoas vive, na verdade, certo? Para te dar um exemplo a vocês, nessa mesma comunidade, eu já dialoguei com um sujeito também muito crédulo, né? Muito religioso, se eu não me engano era evangélico, né? Mas não tenho certeza, era cristão com certeza, imagino que se fosse evangélico. E ele acreditava que tudo que a gente faz é Deus que comanda, Deus que dá ordem. Então, por exemplo, eu estava debatendo com ele sobre algumas coisas na internet e eu perguntei para ele, quer dizer então que isso aqui que eu estou discordando de você, né? Quando meu dedo vai para o teclado e digita, estou discordando de você, na verdade não sou eu que estou mexendo esse dedo, é Deus? Ele falou, isso mesmo, é Deus. Então eu falei para ele, então eu não tenho culpa, né? Ele falou, realmente, você não tem culpa, então eu te entendo. Na verdade, tudo que acontece na vida do sujeito, que contraria ele, ou que vai de acordo com a crença dele, de qualquer forma, é Deus, né? Porque Deus comanda tudo. E eu fui achar uma coisa muito parecida com isso na outra ponta, né? Do pessoal totalmente científico, que chega a ser materialista eliminativo, né? O pessoal que gosta do Daniel Dennett e outros filósofos, que eles negam simplesmente a mente, negam a subjetividade, né? Negam a arte de maneira geral, porque é tudo uma coisa meio ilusória, a consciência seria uma coisa meio ilusória, todas essas questões internas subjetivas seriam todas ilusórias. Então tudo que a gente faz, na verdade, é comandado pelas reações químicas do cérebro, por alguma coisa que está flutuando aqui na cabeça que a gente não tem controle na verdade. Nossa consciência, na verdade, também é uma ilusão. Então você vê, você ser fantoche de um Deus estranho, ou de reações químicas no cérebro, ou de átomos, sei lá, é a mesma coisa, né? Então você vê,
a gente tenta chegar nesses extremos, mas sinceramente, eu como sou um cara, eu me considero um cara cético, eu sou cético ao ponto de não acreditar que essas pessoas conseguem ser assim de verdade, entendeu? No dia a dia. Não é possível que o cara acredite que realmente tudo que acontece em volta dele é um passarinho que morreu ali, ou alguém que ganhou na loteria, tudo mais, todas essas coisas meio aleatórias, né, que a gente não tem muito controle, tudo é Deus, sabe? Eu acho que ele, no dia a dia ele acaba fraquejando um pouco nessa crença. Da mesma forma, o cara que é totalmente cético, né, ele de certa forma ele crê que ele não é uma pessoa, né, ele crê que ele não é uma consciência. É uma coisa meio complicada também, né? Ele acaba se auto-iludindo, então, porque se ele crê que a gente é iludido porque não temos consciência, ele está vivendo essa ilusão. Então também não consigo acreditar que ele vive 100% disso, certo? De qualquer forma, eu acho muito importante no caminho espiritual em geral, né, que é o que eu vou falar mais aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu tenho um blog que fala sobre filosofia, ciência e espiritualidade, né? Mas acaba caindo mais para a espiritualidade em geral e mais para o caminho espiritual em geral. Só que não é um caminho assim dogmático, né? É um caminho que você tem que ter um ceticismo, com certeza. E eu acho que nessa questão você tem que pensar assim, na filosofia, a única certeza que a gente tem mesmo é que existe algo e não nada, certo? Todo o resto pode ser questionado. Como tem gente que eu acabei de falar que acredita que não tem nem consciência, né, que é uma ilusão, então está iludido, então você pode duvidar de tudo, você pode duvidar até da sua própria subjetividade, você pode duvidar que tudo que você faz aqui não esteja sendo controlado por um Deus, ou talvez por uma simulação de computador avançada, não sei, né? Mas o que a gente tem certeza é que existe algo, certo? Porque a gente está aqui, né? Mesmo que a gente seja uma consciência iludida, uma ilusão, a nossa consciência seja uma ilusão, a gente ainda é alguma coisa. Então essa é a única certeza da filosofia. Todo o resto são possibilidades, certo? A gente trabalha com essas possibilidades. Então no caminho espiritual, você vai duvidar de muita coisa, mas você não pode ter aquele ceticismo de negação. Quer dizer, que você se obriga a duvidar, se obriga a negar. Quer dizer, você vai pesquisar alguma coisa e já vai pesquisar buscando, na verdade, o que vai contrariar aquilo, né? Eu vou dar um exemplo. O James Randi, que é um cara que costuma desmistificar muitos charlatões no campo da espiritualidade, e por isso eu agradeço muito ele, porque existem muitos charlatões no campo da espiritualidade. Uma vez ele foi se meter a tentar desmistificar João de Deus, aquele nosso médium conhecido aqui, lá do interior de Goiás, certo? E ele, sem visitar João de Deus, né, ele viu documentários, que João de Deus já foi filmado por Discovery Channel, por National Geographic e BBC, e um monte de gente já foi lá, foi filmado de tudo quanto é ângulo, as coisas que ele faz, certo? Mas ele, mesmo sem ter ido lá, ele viu algumas coisas que aconteciam, e eu vou tratar só de uma em específico, que é uma forma que ele tem de, sei lá, desobstruir as narinas das pessoas, que ele enfia uma tesoura mesmo, assim, fundo, na narina da pessoa. Eu acho isso horrível, tá? Eu não concordo com isso. Eu só estou falando que eu não consigo explicar. Eu não consigo dizer que é charlatanismo. Mas o James Randi, segundo ele, isso é um truque de circo. Certo? Foi o que ele falou. Isso é um truque de circo. Ele deve ter olhado para aqueles 5 minutos e falou, isso é um truque de circo. Você vai pesquisar sobre isso, essa coisa de enfiar a tesoura no nariz, são menos de 500 pessoas no mundo, talvez, que consigam fazer isso, certo? E mesmo assim, a pessoa que recebe a tesoura, ela tem que ter mais habilidade do que a pessoa que está enfiando, porque é tudo uma coisa em conjunto, certo? A pessoa tem que estar numa posição certinha ali para realmente não se machucar, né? É muito mais comum a própria pessoa enfiar a tesoura nela mesma, porque tem um controle maior, mas tem também casos de circo ou coisas assim, que outra pessoa enfia. Imagina a dificuldade disso, né? Agora, no caso de João de Deus, vai gente de tudo quanto é parte do mundo, que nunca passou por nenhum treinamento de circo, a tesoura não está esterilizada, ele realmente enfia a tesoura a fundo nas pessoas, ninguém nunca contraiu uma doença que eu saiba por conta disso, né? Ninguém nunca teve um ferimento muito grave por conta disso. Então, isso prova que ele está incorporando espíritos? Claro que não, certo? Mas você explica isso? De verdade, eu não consigo explicar. Então, eu não concordo, tá? O próprio João de Deus fala que isso é feito mais para as pessoas acreditarem que está acontecendo alguma coisa, talvez para ativar efeitos placebo, né?
efeitos placebo também nada mais são do que fé, certo? Então ele está usando aquilo para ativar a fé das pessoas e não é necessário, né? Ele mesmo admite que não é necessário. Então eu também não gosto, acho que não deveria nem ser feito, só que o fato é que está sendo feito, foi filmado, e não foi por qualquer um, foi filmado por Discovery Channel, foi filmado por National Geographic e tudo mais, e eu não consigo explicar. Então, deu para ter uma ideia do que é o ceticismo mais aberto, assim, sem ser negação? Porque eu poderia chegar a falar assim, não, eu não quero acreditar nisso, eu não quero acreditar em João de Deus, certo? Eu acho que ele é um charlatão, então eu vou ver aquilo já com a coisa meio fechada. Eu já vou tentando achar alguma coisa errada. E podem ter coisas erradas, certo? Mas não quer dizer que tudo seja errado, não quer dizer que você consiga explicar tudo, né? Isso vale para a espiritualidade em geral. Bem, agora a gente vai falar de uma coisa um pouco mais teórica aqui. Talvez eu tenha que ler alguma coisa para não me perder. Eu vou falar da etimologia de fé, certo? Tem duas palavras que estão nessa etimologia. A primeira é do grego pistia, que quer dizer acreditar. Esse acreditar grego antigo, ele está muito relacionado ao que Santo Agostinho falava, que é compreender para crer e crer para compreender. Por quê? Porque era uma época em que o mundo ainda não estava muito religioso, assim, no sentido cristão, certo? Ainda tinha muitas escolas de filosofia, elas contradiziam umas às outras, né? Estou falando ali mais de Atenas mesmo. É lógico que o mundo tinha muito mais coisas do que Atenas na época, mas a gente, quando estuda, né, a civilização, a gente acaba caindo lá. Então, essas pessoas, elas já praticavam isso que eu estava falando, certo? Elas usavam a fé já no sentido para compreensão também. Quer dizer, você analisa uma coisa, você questiona uma coisa, e quando você tem a pístia daquilo, né, você também está compreendendo, você não está só acreditando. Era uma coisa muito relacionada com a outra, né? Depois a gente teve o latim fides, né, que ela já agrega a fidelidade à crença. Então isso sim está muito mais relacionado com a fé religiosa, porque principalmente no cristianismo e outras religiões monoteístas, ou as abrâmicas também, pode ser o judaísmo, o islamismo, você tinha que ter uma fidelidade, né? Você tinha que ser fiel a uma divindade. Então, de nada adiantaria você ter a fides se você não fosse fiel à divindade, né? Tanto é que todo mundo que não acreditava na religião estabelecida em certo local do mundo já era acusado de ateu, né? Tanto Sócrates, quanto Jesus Cristo, quanto depois Benedito Spinoza foram todos acusados de ateísmo, não porque não acreditassem em um Deus, mas porque não acreditavam naquele Deus oficial, né? Muito depois é que o ateísmo veio se tornar isso que a gente hoje, na modernidade, chama de não acreditar em Deus nenhum, certo? Mas naquela época era assim. E aí, falando em Deus, a gente tem também a diferença entre religio e religare e ecclesia, certo? Religio e religare deram origem à religião. Religião é religação a Deus ou ao cosmos ou à natureza. Por exemplo, os panteístas, como quem admira Benedito Spinoza, vai relacionar a divindade à natureza, uma coisa mais panteísta. Então nem sempre é o Deus que o cristão imagina, o anticristão imagina, né? Não é aquele velhinho de barba branca sentado no céu. Tem várias formas de se enxergar a Deus. E religio, religare, religião é religação a Deus. É o caminho espiritual, é isso. É você se religar a alguma coisa que transcende o nosso mundo, certo? Ou alguma coisa talvez interna. No budismo talvez fosse o nirvana fosse uma forma, pode ser considerado uma forma de religio, religare, de religião, porque você busca alguma coisa que te transcende ou que você não alcançou ainda. Não necessariamente é um velhinho de barba branca, X-Men, sentado no trono no céu, tá? Já a eclésia não. Eclésia é uma comunidade, né? A princípio a etimologia é essa, comunidade. Só que ela vem sendo muito tempo usada como comunidade dos escolhidos por Deus. Então ela já pressupõe muito mais a fides, né? A fidelidade a um Deus e muito mais um Deus pessoal. Porque você é fiel a um Deus que te prometeu alguma coisa em troca dessa fidelidade, é uma espécie de barganha.
né? Então, sim, a eclésia, a igreja, né? A igreja pode sim ser entendida dessa forma. Só que assim, se você parar para pensar, todo seguidor de eclésias, todo seguidor de igrejas, ele é religioso, certo? Mas nem todo religioso é seguidor de igrejas. Porque tem muita gente que, hoje em dia isso é muito comum, né? Muita gente fala, não, eu acredito em Deus, mas não sigo religião alguma, ou não vou a igreja alguma. Tá vendo? Já errei aqui. Não sigo igreja alguma. A gente costuma falar, não sigo religião alguma, deveria falar, não sigo igreja alguma. Porque se você acredita em Deus, você tem religião. Já porque você está nesse caminho. Mesmo que seja só o seu Deus. Porque cada pessoa tem a sua própria visão de Deus no final das contas. E quanto mais a pessoa tem livre pensamento, quanto mais a pessoa tem um ceticismo na sua crença, ou seja, que ela não está ligada a dogmas que dizem que Deus é assim, ou Deus é daquele jeito, Deus é daquele outro jeito, quanto mais ela tem o pensamento aberto, a cabeça mais aberta, mais o Deus dela é único. É o Deus dela e de mais ninguém, talvez. Lógico que tem similaridade, mas é o Deus dela. Por exemplo, eu tenho uma visão que sou muito simpático ao Deus de Spinoza, como Einstein era. Só que o meu caminho até ele é através do hermetismo, não é através da filosofia. Também foi pela filosofia, mas tem muita ligação com o hermetismo, tem muita ligação com o Caibalion, né? Então, com certeza, se eu conhecesse Spinoza, a gente ia concordar em um monte de coisas sobre Deus, mas ia discordar em um monte de outras coisas, né? Isso é bom, isso é ser humano, né? A gente não precisa concordar em tudo, e toda vez que a gente teve regimes onde as pessoas eram obrigadas a concordar em tudo, né, ou filosofias que defendiam isso, a gente teve alguma das fases mais tristes da humanidade, né, onde teve mais morte, mais violência. Eu acho que quando você tem a cabeça aberta, quando você não julga tanto os outros, principalmente no caminho deles, né, você segue o seu caminho, você vive e deixa viver, você crê e deixa que creem ou descreem, quer dizer, você pode crer numa coisa e outra pessoa não crê no que você crê, tudo bem, certo? Se ninguém vai se matar por conta disso, se a pessoa vai te obrigar a nada por conta disso, está ótimo, né? Hoje em dia a gente tem uma espécie de dogma científico, né, de mais materialista e tal, as coisas precisam funcionar, as coisas precisam ser úteis, a gente está muito mais ligado a uma coisa mais técnica do que a uma coisa mais artística no mundo. Tem coisas que eu não gosto nisso, mas bem ou mal, nenhum cientista manda ninguém para a fogueira porque descrê da ciência, certo? Antigamente, quem se dizia representante de Deus, quem falava que o que ele falava era em nome de Deus, essas pessoas sim mandaram muita gente para a fogueira e fizeram muita coisa errada. Então, ainda hoje fazem, mas em menos escala. Então, apesar da ciência não ser perfeita, muitas vezes ela recair para o dogma também, que não é uma coisa boa, acaba acontecendo, ainda assim é melhor do que uma inquisição religiosa, certo? Então, acho que a gente tem que ter um bom senso na vida, né? E tentar dialogar mais com as pessoas e julgar menos, né? Eu acho que é isso, né? Acho que para um vídeo inicial tá bom. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Arraes, ou Ref, né? R-A-P-H. Vocês podem me achar no site raph.com.br e lá vocês vão ver tudo que eu tenho feito aí nos últimos anos. Eu tenho um blog há mais de 10 anos chamado Texto para Reflexão. Eu também sou editor, tradutor e escritor, principalmente de e-books, né? Que eu autopublico na Amazon. Então você vai encontrar lá traduções minhas do Bhagavad Gita, do próprio Caibalion que eu citei aqui. Você tem o meu livro Ad Infinitum, que fala também sobre a minha visão do Deus de Spinoza e tudo mais. E nos próximos vídeos vocês vão acabar sabendo mais sobre mim. Não precisa, se você não me conhece ainda, não se preocupa que vai ter tempo para conhecer, certo? Muito obrigado e até a próxima.